A minha saída da Terra plana começou aí. Exatamente. Porque assim, eu comuniquei lá no meu canal, ó, gente, fiz o vídeo lá, né? Falei, ó, tô saindo, e isso, sol da meia-noite e tal. E muita gente ainda tá muito chateada comigo no meio da Terra plana, porque fala assim, pô, Leandro, você ficou 6 anos nesse assunto e da noite pro dia você mudou. Não, não é da noite pro dia. Esse ano de 2023, basicamente todo, eu já comecei a desanimar justamente por esse motivo. Sacane, no começo, Eduardo sabe disso também, lá 2015, 2016, a Terra plana, ela era mais assim, ó. Era uma pergunta, a Terra é um globo? Quais são as provas que a Terra é um globo? Pô, isso, aquilo, teste de curvatura, Nikon, Lumar, etc. Ainda era uma coisa mais assim. Cara, eu duvidei da esfericidade da Terra e quero saber se ela realmente é. Sim, o que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E é isso que o pessoal não entende. Entendeu? Mas o cara tá do... Cara, não tem problema. Vai lá e faça o experimento. É legal pra caramba. Entendeu? Sim, vale muito a pena. Mas vai lá. Mas aí o que aconteceu? Beleza, chegou o ano de 2023, eu já tinha alguns problemas internos. E isso que ele falou é uma grande verdade. Quando você começa a questionar o líder, que você percebe assim, essa parada tá tomando mentalidade de seita. Por quê? Uma vez, um famoso dono de um canal, ele falou comigo assim, cara, você tem que falar nos teus vídeos de acordo com aquilo que a gente fala, que é a cosmologia hebraica. Aí eu falei, ué, peraí, eu tenho que falar aquilo que você quer que eu fale? Aí eu já virei o lobo solitário. Sim. Porque esse tempo de canal, eu ando sozinho. Eu fiquei ali defendendo a Terra plana, mas eu já era o lobo solitário. Por quê? Eu comecei a olhar para a Lua. E eu comecei a ver, a Lua não tem luz própria. E os terraplanistas, boa parte, fala que tem. Fala que tem luz própria. Fala que tem luz própria, fala que é translúcida. Translúcida é pior, cara. Fala que ela sofre dilatação linear. É umas paradas. Aí, beleza. Aí depois eu adquiri a câmera Nikon P1000, que eu sou muito agradecido ao público do meu canal. Fiz uma vaquinha para fazer a viagem lá para Noruega, comprei a Nikon. Beleza. Tudo através da vaquinha. Aí depois que eu voltei da viagem, eu prestei contas, fiz uma live, mostrei tudo que foi gasto, tudo. Beleza. Depois você voltou da viagem, você prestou conta, segura aí. Deixa eu só falar uma coisa. Quando ele abriu a vaquinha, eu sempre meti o pau em todo mundo. Eu falei, cara, vai. Ele vai fazer essa aí. Primeiro era P900, né? Depois aí que saiu a P1000, né? Virou frenesi. E quando ele abriu a vaquinha, eu não fiquei falando mal da vaquinha. Falei, ele vai. Verdade. E ele vai queimar a Terra plana de alguma forma. De alguma forma ele vai queimar. Com a P900 ele vai queimar, com a P1000 ele vai queimar a Terra plana de alguma forma. Lá no Ártico não vai ter nada a fazer, vai fazer turismo. Mas depois ele abriu uma outra que a gente vai falar. Mas toda vez que o terraplanista abriu vaquinha, eu dei apoio no canal porque eu sei que vai queimar. E não vai queimar o filme dele. Vai queimar a Terra plana, porque os terraplanistas começam a perceber que tem coisa errada. Mas por isso que boa parte das vaquinhas dele não vão pra frente, né? Algumas até vão, algumas até vão, mas só que quando eles apresentam o resultado da imagem, por exemplo, da P1000, não condiz com a teoria. Então a gente acaba usando a imagem deles a nosso favor. Mas tá, continua aí, depois eu vou. Não, então, aí, beleza. Porque assim, eu já tava muito sobrecarregado da Terra plana por causa dessa pegada. Tipo... A pegada de seita te incomodou. Começou a me incomodar, tá entendendo? Esse lance do cara ter que impor o que você teria que falar, impor meio que seguir ali a cartilha que eles e outra eles coisa, Sacane, você. A Terra plana talvez vai soar meio antagônico que eu vou falar aqui, sei lá. Mas a teoria Terra plana me fez muito bem. Sabe por quê? Porque muita coisa que eu não tinha nem noção, Sacane, foi dentro da teoria da Terra plana. Ó, eu não sabia que tinha sol da meia-noite, esse fenômeno. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha tratado da Antártica. Eu não sabia que não tinha rotas aéreas no Polo Sul, na Antártica. Só que eu fiquei sabendo disso dentro do movimento da Terra plana, mas na pegada conspiracionista. Ó, não tem voo sobre o Polo Sul, sabe por quê? Porque o Polo Sul não é o Polo Sul, ele é uma borda. O terraplanista pequeno, novo, aprende com o mais velho, assim como uma criança aprende com o pai. Então eu tava... passando, né? Foi passando para mim. Eu fui ouvindo falar dessas coisas, mas na conspiração. E o que acontece? Muita gente que tá de fora, às vezes, pensa assim, cara, como é que você pode ter sido burro? Tu entrou pra isso, etc e tal. Sacane, você se apaixona pela causa. Eu me apaixonei. Eu queria que a Terra fosse plana, cara.
Talvez no Brasil eu sou o cara que mais quis isso. Tem um monte de vídeo meu aí, ó. Minha cara tá em tudo quanto é lugar. Olha, eu passei muita vergonha em nome da Terra plana. muito vídeo reagindo. O que mais tem? E eu não me envergonho de ter defendido a teoria da Terra plana. O que aconteceu na minha vida é que eu rodei, querendo saber se a Terra é um globo, e agora eu digo, galera, ela é realmente um globo. Eu quis saber, agora sei. Sim. Entendeu? Você pôs o questionamento, que na verdade todos deviam fazer, né? Que é o certo, é assim, né, cara? Tudo começa assim. Será da onde que vem um pé de feijão? Pô, vou plantar aqui. Será que nasceu? Então pronto, descobri como que é. Então tudo é um questionamento. Mas aonde é que a sua viagem para lá te mudou? Quando você viu a Lua, você ia contar, como que foi? Então, não, aí tá. Você pegou a P1000. Aí eu peguei a P1000. Ela chegou lá em casa, lá na casa da minha mãe, né, no Rio de Janeiro. Eu que moro em São Paulo, que eu trabalho aqui, etc e tal. Mas aí a câmera chegou lá. O terraplanista, ou boa parte deles, tem uma tara nessa câmera por causa do danado do teste de curvatura. Não, o barquinho sumiu no horizonte, a câmera Nikon P1000 destrói o globo porque você volta. Daqui a pouco a gente fala do barquinho. O Eduardo vai saber falar até melhor do que eu. Mas enfim... Aí todo mundo ficou, não, Leandro, faz teste de curvatura. Eu falei, não, beleza, eu vou fazer. Só que, sacane, quando aquela câmera chegou pra mim, eu pensei assim, cara, vídeo de teste de curvatura é o que mais tem. Eu quero saber o que essa câmera tem a me oferecer. Aí o que eu fiz? Comecei a apontar ela pra Lua. Aí eu apontei pro planeta... Ela tem até uma função, né? Ali dela ela só pra ver a Lua. Eu costumo chamar de modo Lua. É o apelido que eu dei, mesmo, né? É isso mesmo, modo Lua. Uhum. Aí tá. Aí eu apontei pra Lua. Falei, cara, a Lua não tem luz própria. Por quê? Porque você vê o ângulo da projeção de sombra, ele é congruente com a fonte de luz vindo ao contrário. Tipo, esse microfone... E se você ficar observando, você vê que aquilo lá vai mudando. Vai mudando. A sombra vai mudando durante uma noite, você vê. Vai mudando. Aí eu comecei a fazer vídeo e falei, gente, reparem, a parte iluminada da Lua está sempre voltada para o Sol. Quando eu comecei a fazer vídeo falando isso, não, alguns, né? Claro, que eu não estou falando que são todos, né? Pessoas são pessoas. Mas muitos planistas começaram a me criticar. Leandro, você está contra as escrituras? A Bíblia diz que criou Deus os dois luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Eu falava, gente, presta atenção. O cara ali da Bíblia... Eu concordo, sacane, quando você olha a Lua numa noite de lua cheia, ela parece ter luz própria. A vista desarmada ela parece ter. Mas quando você aponta um monstro de câmera dessa como a Nikon, até câmeras inferiores, eu tenho um binóculo astronômico também, Celestron. Já dá pra ver, já dá. Você não tem mais aquele borrão de luz, aquela coisa estourada. Você tem uma coisa com mais nitidez. Aí você percebe, cara, a iluminação da Lua, a fonte de luz é externa a ela. Eu comecei a trazer isso pro canal. E eu já comecei a ter resistência. E eu fui anotando. Eu produzi vídeos de propósito para testar o meu próprio público. E eu colocava lá, ó, aquele título bem chamativo. A Lua não tem luz própria. E recebia hate de próprio terraplanista. Aí eu já pensando, né, cara? Eu tô percebendo que eu ajudei a construir uma seita. E não é isso que eu queria. Entendi. Eu me apaixonei pela parte assim, caraca, se for plana vai ser uma revolução. Caramba, como que não me contaram? Tá entendendo? Uhum. Então eu comecei a ver, caraca, velho, eu acho que eu criei uma nova religião. E hoje eu vejo, sacane, eu não sou contra religiões, eu acho que elas têm um bem, um bem social, mas elas também são ferramentas de controle social. Isso é fato. Isso com certeza. Então, assim, cara, hoje eu vejo assim, a religião, ela atrapalha a pesquisa. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim, ó, por exemplo, Bóson de Higgs, tá na Bíblia? Não tá. Então se não tá na Bíblia, então Deus não fez, eu não vou nem pesquisar isso. Então, nesse sentido, a religião atrapalha a pesquisa. Por isso, hoje eu entendo por que ciência e fé não se misturam. Porque sempre vem isso. E eu não gostava disso no terraplanismo. Eu falei, cara, eu quero saber o que tem. Sempre tem alguém falando, não tem na Bíblia, tá contrariando o Criador. Que não sei. Isso começou a me cansar. Isso começou a falar, cara. Aí eu falava pra mim mesmo. Aí veio o grande questionamento, que nos meus primeiros anos de mais apaixonado não vinha.
eu ficava no meu quarto sozinho pensando, cara, será que eu tô certo e todo mundo tá errado? Entendi. Tem gente aí pesquisando, o cara tem mais tempo de pesquisa, sacana, do que eu de vida. É. Será que eu tô certo? Aí o conflito começou na minha mente. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer a última coisa pela Terra plana e vou pegar um assunto sensível que boa parte dos terraplanistas negam. Aí a gente chega no danado do sol da meia-noite. Aí eu pensei, eu vou fazer algo, até porque os terraplanistas, eles diziam pra mim também, pô, Leandro, você só fica aí fazendo vídeo no computador, sai da bunda, tira a bunda da cadeira, vai a campo. Eu falei, beleza, então vou meter uma vaquinha, vou pro Ártico. Por quê? Eu vou ver o fenômeno do sol da meia-noite, ele não é um problema. O terraplanista não tem problema nele lá no Ártico. No Ártico não, porque naquele modelo da Terra, até para depois a gente coloca o mapinha, né? Que eu não sei se todo mundo já viu, mas no modelo da Terra plana, o Ártico ele tá no meio, então pode ter sol da meia-noite tranquilo. Pode. O BO é na Antártica. O Daria BO é pra na explicar. Antártica. Terra plana até que... Ainda assim, tá errado, mas tá. Se a Terra fosse plana, daria certo. Então, assim, por que sacane? Todo terraplanista, ele é apaixonado. Ele cria um fanatismo. Ele quer que a Terra seja plana. Eu costumo chamar isso de síndrome de Kiko. Lembra do Kiko lá do Chaves? Tem um episódio que o Kiko fica doido querendo a bola quadrada. Ele fica doido. O professor vai trazer a bola quadrada, a bola quadrada, a bola quadrada. Essa é a graça do episódio, porque não existe bola quadrada. O terraplanista, não que ele queira que uma bola seja quadrada, ele quer que a Terra seja plana. Tô falando porque eu queria que a Terra fosse plana. Entendi. Só que chegou um momento que eu pude perceber bem assim, cara, eu vou abandonar a crença e vou valorizar o fato. Aí quando eu valorizei o fato, eu percebi, isso se encaixa na Terra esférica. A Terra só pode ser esférica. Que não é só o sol na meia-noite que não bate na Terra, tem um monte de outras coisas. Mas pra mim, esse fenômeno que me deu um empurrão assim mais forte pra eu falar, cara, não dá, não tem como sustentar mais isso. Então, o que eu pensei? Beleza. Aí eu fiz o vídeo e falei, gente, eu vou pro Ártico, vou ver o sol da meia-noite, depois eu vou fazer uma outra vaquinha, que é bem mais caro, né? Apesar de que a Noruega é cara, meu amigo, o caro, país né? em caro, caramba. Mas graças a Deus eu não passei nenhum tipo de dificuldade, e graças aos inscritos também, eu sou muito agradecido. Eu não sou, sacana, inimigo dos terraplanistas. Também sou muito agradecido aos seus inscritos. Ah, Ajudou pra caramba. Ajudou pra Tamo caramba. junto aí, Terra Aí, ó. planista. No fim, todo mundo saiu ganhando. Todo Então, mundo. assim, eu sou muito grato. A galera realmente me ajudou. Não, vai lá, você vai representar a gente. Pá, pá. Aí, beleza, fui. Só que eu falei, ó, deixei bem claro na vaquinha. Eu quero registrar o sol da meia-noite, depois eu vou na Antártica para saber se acontece a mesma coisa lá. Se não acontecer, a Terra é plana. Mas se acontecer, Não tem como, a né? casa cai. Deu ruim.